Boa noite a todos, a todas, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Se alguém me perguntar, a dor é uma punição ou aprendizado, eu vou responder, depende. Depende de como a gente encara a vida, não é verdade? A doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 13, diz o seguinte: o homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Então, a própria doutrina já nos aponta que é como nós nos posicionamos diante da vida. Esse sentimento de como se nós estivéssemos recebendo um castigo ou tendo uma oportunidade só depende de nós. É muito comum nós chegarmos à casa espírita por meio da dor. Não tem essa história de que a gente vem ou pelo amor ou pela dor? E é muito fácil a gente chegar e ouvir as pessoas que nos procuram no diálogo fraterno, que chegam de mansinho na casa, nunca entraram numa casa espírita, sentam, vão ouvir uma palestra, naquele dia que está sofrido, preocupado, entristecido, e vem à casa espírita e se sente acolhido, se sente uma paz espiritual muito grande. E de fato a doutrina espírita ela nos ajuda muito, muito mesmo, não é a única, mas nos ajuda muito a compreender as vicissitudes da vida. E ela tem nos ensinado muita coisa. Daí por isso se entende que a doutrina espírita é considerada uma doutrina consoladora. Seria então o consolador prometido. Porque de fato, muitas vezes, muitas pessoas que aqui chegam se sentem consolados, acolhidos nas suas dores. Mas a gente entende por quê. Dentro do ensinamento espírita, nós temos muitas coisas que são trazidas para nós para que a gente possa ressignificar a dor, o sofrimento. A primeira delas, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, é a pensar no que é Deus, o que Deus representa para nós. É muito comum, às vezes, a gente ouvir a seguinte expressão: menino, não faz isso que Deus te castiga. Alguém já ouviu isso? Deus te castiga? E às vezes a gente cresce com a ideia de que Deus está castigando a gente quando a gente está sofrendo, não é verdade? Como se a gente estivesse pagando por um erro a partir do sofrimento, como um castigo. Mas o que a doutrina espírita nos ensina durante toda a sua obra, e aqui eu pontuo o Livro dos Espíritos, que tem a primeira pergunta, o que é Deus? Os espíritos são muito cuidadosos em nos explicar quem é Deus. Porque eles dizem que, de fato, a gente não possui capacidade na nossa condição humana de compreender quem é Deus. Mas eles tentam, na medida do possível, por analogia, que a gente possa compreender quem é Deus. E definitivamente Deus não é um Deus dos exércitos, o Deus da punição, o Deus do castigo. Deus, para que a gente possa entendê-lo, e às vezes a gente precisa de atributos humanos para que a gente possa compreender, ele é considerado, na nossa analogia, o soberanamente bom e justo. Ele é o criador de tudo que há no universo. Tudo, absolutamente tudo que há. Portanto, se nós considerarmos Deus a inteligência suprema, bondade e misericórdia absoluta, até mesmo aquilo que nos parece mal, também é de Deus.
Não existe absolutamente nada sobre a Terra que possa ser dito algo semelhante ao poder que Deus exerce sobre nós. Por isso que na doutrina espírita nós não concebemos o mal no sentido do demônio, do ser maléfico que captura as almas para o mal eternamente. Porque se até isso, se a gente considerar que Deus é acima de tudo, significa dizer que esse mal ou essa criatura má seria a criação de Deus. Então não existe essa criatura má. E tampouco o mal no sentido de como se Deus criasse o mal para nos castigar. Mas a gente vai entender mais ainda. Mas o que eu queria que nós entendêssemos dessa passagem é que, sendo Deus a bondade absoluta, mesmo aquilo que nos parece mal em nossas vidas, existe com um propósito para o nosso bem, mesmo que nós não compreendamos. Tudo está definitivamente construído numa proposta divina para o nosso bem. Então, às vezes, a vida vem com alguns recados, algumas experiências que são dolorosas, que são difíceis. Todas as temos, todas. Inclusive o Evangelho nos fala isso. Que não importa se nós sejamos bonitos, ricos, maravilhosos, reis, rainhas, todos nós passamos, em algum momento da nossa existência, por alguma prova, por alguma vicissitude, algum tipo de sofrimento. Até mesmo os reis e as rainhas que nós encaramos no mundo, né? Aquelas pessoas intocáveis, praticamente, de um poder imenso, elas têm sim os seus momentos de tristeza e de sofrimento. Então, se todos nós nos igualamos na dor, a dor, ela na verdade é uma experiência vivida, mas para o nosso bem, não a mal. Então, mesmo a dor que nós concebemos hoje, ela está por uma razão específica, né? Uma outra questão que o Evangelho nos suscita, diz assim, ó, também nos bem-aventurados os aflitos, no item 13. Se olhar o pequeno como se olha para o chão, ou com um olhar mais... Se olhar de forma pequena, isso que ele queria colocar, como se olha para o chão, né? A gente deveria buscar um olhar mais ampliado, um olhar para o infinito, para a nossa existência. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abrange, na sua visão, a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo que a sua brevidade, sabendo que este momento penoso passa bem rapidamente. Vou traduzir em outras palavras. Que o Evangelho ele nos suscita a ideia de que nós possamos olhar como somos, espíritos eternos. Porque quando a gente é capaz de olhar a amplitude da nossa vida como seres eternos, nós vamos perceber que a vida corpórea, essa vida que nós nos encontramos momentaneamente, ela é um estalo nesse contexto infinito. Ela é um estalo. O Evangelho também nos traz essa reflexão. Ela diz que a vida é um sopro. Por mais longa que ela nos pareça, por mais vida que nós tenhamos vivido, ela é um estalo. E quando a gente percebe, já passou. E isso é muito interessante. Quando a gente já tem um pouco mais de vida, né? A vida já mais experiência, quando a gente olha para trás, 20 anos é um piscar de olhos. Então, às vezes a gente está tão focado em um problema que parece que ele ocupa o espaço inteiro da nossa vida. Só olha para aquilo.
e deixa de observar tudo mais que tem ao redor e redimensionar o tamanho daquele problema. O que significa aquele problema na minha existência como espírito? É a pergunta que a gente precisa sempre fazer. O que significa aquela questão específica no meu contexto espiritual? Nós precisamos fazer essa reflexão se nós quisermos nos desvencilharmos da condição material. Porque condição material ela é momentânea de fato. Repito, por mais longa que seja a nossa vida. Ela é uma breve experiência. E ainda assim, mesmo aquelas situações que às vezes perduram uma vida inteira, essa principalmente como sendo uma grande oportunidade de nós considerarmos qual é o impacto daquela situação específica que porventura me cause dor, sofrimento, qual é o impacto que aquilo tem na minha vida como espírito, porque a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. E aí a gente começa a se perguntar o que Deus, na sua infinita bondade, pretende que eu aprenda com aquela experiência. Porque Deus resolveu me provar naquele momento, aquela situação, e me fazer experimentar situações que às vezes parece até que eu não vou aguentar, mas a gente aguenta. Porque o Evangelho também nos fala que não existe um fardo mais pesado do que aquele que somos capazes de suportar. Aliás, ele está endereçado para nós, né? Uma outra chave muitíssimo importante que nós podíamos considerar para ampliar essa nossa visão a respeito da dor, do sofrimento, da aflição, a chave é a reencarnação. Aliás, a reencarnação, dentro da doutrina espírita, ela é a abertura de um monte de explicação na nossa vida. De um monte. Porque ela começa, quando a gente lê Bem-aventurados os aflitos, né, a gente não entende por que Deus, de fato, considera que nós, ao sofrermos alguma situação, somos bem-aventurados. Ou seja, podemos nos considerar felizes. Por que será? Mas, quando a gente começa a raciocinar um pouquinho, só um pouquinho, a respeito da vida que se sucede ao nosso redor, a gente realmente entende que a felicidade não é desse mundo. Porque a minha vida pode ser até legal, até tudo tranquilo, tudo bem, mas se a gente olhar para o vizinho, se a gente olhar para além das nossas portas e janelas, a gente vai começar a perceber ao nosso redor o sofrimento. Não dá para a gente se ausentar dele. Ainda que a gente viva completamente isolado, a gente vai um dia se perceber nisso. Como o Buda, por exemplo, na experiência de vida dele, o Buda era um príncipe e que existia um reinado para ele, prometido. E o pai dele, querendo poupá-lo de toda dor e sofrimento, resolveu escondê-lo de tudo, de todos. E mais só que um dia, fatalmente, ele encontrou uma pessoa velha no seu caminho e doente. E ele se espantou com aquilo. E aquela sensação de ter visto uma pessoa envelhecida, doente, ao lado dele, chamou a atenção dele e ele percebeu que a vida era maior do que aquilo que ele vivia. Às vezes isso acontece com a gente, às vezes a gente vive numa bolha e não percebe o mundo ao redor. Mas se a gente parar para prestar atenção, sair dos nossos mundinhos, a gente vai enxergar que a dor, de fato, ela existe e é muito grande. E aí não dá para ser feliz assim, se nós tivermos um mínimo de consciência. E aí a gente se pergunta, por que será que Deus, sendo bom, concebe uma criança vir ao mundo com problemas físicos, problemas com doenças, que muitas vezes levam a óbito muito, muito cedo? Por quê? Já que uma criança, um ser inocente,
que não tem absolutamente nada a pagar se a gente encarasse Deus como sendo um castigador, por que essa criança sofre? Por que existem tantas tragédias no mundo? Somente com a chave da reencarnação é que a gente pode acessar essa explicação. Porque sendo assim, se não fosse assim, nós não teríamos como assumir que Deus é bom e justo. E aí o Evangelho nos fala, né, os bem-aventurados, os aflitos, porque na passagem da dor e do sofrimento, existe a possibilidade maravilhosa do grande aprendizado da nossa vida. Muitas vezes, nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, porque ainda estamos no processo de aprendizado, somos como se fossem crianças na estrutura organizacional da evolução espiritual, nós somos crianças recém-nascidas, ainda fazendo muitas bobagens. E aí Deus, na sua infinita bondade, não querendo que nós pudéssemos ser apartados do amor de Deus para sempre, porque é assim, enquanto nós permanecemos no erro, né? E o erro a gente pode entender qualquer coisa. O erro significa dizer, entre outras palavras, quando eu ajo contra as pessoas. Porque o exemplo maior que Jesus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu rompo essa ordem divina, porque isso é uma lei divina, quando eu rompo isso, eu crio uma situação de uma necessidade de um aprendizado. Quando eu minto, quando eu traio, quando eu sonego, quando eu roubo, quando eu mato, significa dizer que eu não aprendi ainda a viver conforme as leis divinas. Onde nestas leis divinas, nesta lei divina especificamente, é impossível agir contra alguém. Porque na hora que eu mato, traio, minto, roubo, eu estou agindo contra alguém. Na medida em que eu faço isso, eu crio débitos morais que eu preciso reatar. Eu preciso reatar laços perdidos. Porque muito provavelmente, nesses processos, alguém ficou magoado comigo. Alguém ficou chateado, triste, não conseguiu me perdoar, até me odeia, se for o caso. E aí, essa pendência moral, ela fica aí. E o que acontece? Muitas vezes, na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente e moralmente, a gente começa a se dar conta disso. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, se nós já temos um pouquinho de consciência a respeito do nosso papel como seres humanos, se nós olharmos para trás um pouquinho, só um pouquinho, a gente já vai se arrepender de alguma coisa que a gente deixou para trás mal feito. Mesmo quando a gente era muito jovem, ou agora mesmo enquanto adultos, que a gente mentiu, traiu, magoou alguém, isso já pesa no nosso coração. E isso faz a gente se machucar, porque a gente se arrepende, mas a gente ainda não tem, às vezes, a coragem suficiente de pedir o perdão. É muito comum. E isso já aconteceu lá no passado, por situações muito piores. Quando a gente chega nesse ponto, lembrando mais uma vez, a nossa verdadeira existência é a existência espiritual. A nossa passagem aqui, ela é uma fagulha do tempo, assim. Então, quando a gente passa por essa experiência, mas falha em alguma medida, quando a gente volta para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, a gente vai estar conectado de alguma forma com aquelas pessoas às quais a gente deve ter cometido alguma coisa que rompeu uma relação. Porque o nosso objetivo maior neste mundo é o amor, é saber amar as pessoas. E quando a gente rompe isso, a gente se sente profundamente incomodados. Porque enquanto o amor não se faz na nossa vida, algo não encaixa, não está certo.
E aí o resultado disso é o seguinte: rompeu-se uma relação, por algum motivo que seja, a vida se esgotou por algum motivo que seja, eu volto para o meu plano espiritual. E aí eu digo assim, meu Deus, eu me arrependo profundamente do que eu fiz, mas só que o tempo acabou. E agora? Agora, Luciana, você tem uma oportunidade que você terá na sua vida de retomar aquela relação, aquela situação, aquela dor que você causou em alguém, aquele constrangimento, aquela situação bem difícil. E muitas vezes, com o coração apertado, com aquela situação impregnada no meu perispírito, porque a gente, toda dor, toda mágoa, toda situação, ela está registrada em nós. Voltamos para a experiência do corpo físico. E é nessas experiências do corpo físico que se dá os nossos encaixes familiares, né? Das relações das pessoas que são conectadas conosco, por situações que nós, às vezes, nos sentimos fisicamente comprometidos, e aí eu estou falando de sequelas, doenças, malformações, situações qualquer, porque eu encontro no meu inconsciente um padrão espiritual que imprime no meu corpo essa experiência. Então, a minha nova reencarnação, ela será de uma grande oportunidade de colocar em prática mais uma vez o amor divino em nós, na minha vida, no meio onde eu vivo, reatando os laços que eu perdi outrora. Esses são fáceis? Não. Às vezes, os mais difíceis são os mais próximos a mim. E é proposital. É proposital. Por isso, volto mais uma vez, que quando eu digo a dor é uma punição ou um aprendizado, depende de como nós encaramos. Porque se eu entendo que aquela situação que eu hoje me encontro, que hoje promove em mim uma reflexão mínima que seja, ela é a grande oportunidade da minha existência, talvez, para que eu mude meu comportamento e minha forma de viver. Ela é a grande superação da minha vida. Então, muitas vezes, eu sou constrangida a viver numa situação de pobreza, de dificuldades. Será quantas vezes na minha vida eu devo ter passado a perna financeiramente em alguém, deixando alguém na miséria e na pobreza? Será que agora eu consigo entender o valor de respeitar as pessoas por meio do sofrimento que eu mesma, que muitas vezes escolhi para viver, porque preciso passar por isso para valorizar o que eu não valorizei no passado? Que eu fracassei no passado? E entender isso muda o nosso estado de prontidão diante da vida. Porque aí a gente não se coloca como uma vítima. Oh, meu Deus, ó vida, ó azar. Por que tu me escolheu para eu passar por isso, para me sacrificar? Porque só eu passo por isso. Todos nós passamos. Mas podemos nos posicionar diante da vida? Não, agora eu vou, agora é com vontade, agora é com determinação. A situação chegou, vamos enfrentá-la de peito aberto. E ainda que não seja exatamente como eu desejo que seja o resultado daquela situação, pode ter certeza de uma coisa: ela é o melhor para todos, não só para mim. Ela é o melhor para todos. Às vezes a gente passa por situações que a gente não gosta nem de parar para pensar. Nem de parar para pensar. Por exemplo, perder alguém que a gente ama. É muito difícil, muito doloroso. Mas a gente precisa entender o percurso espiritual daquela pessoa, a história de vida que ela passou,
a finitude do corpo e a necessidade de partir. Está tudo dentro de um contexto que muitas vezes a gente não compreende, matematicamente falando, porque no nosso pensamento tudo é assim. A gente nasce, tem uma vida bonitinha, a gente cresce, a gente tem nossos filhos, nossa casa, nossa vida organizada, depois a gente vai envelhecer e morre. Mas nem sempre essa conta é dessa forma. Mas do jeito que vier, ela vem com o propósito de um grande aprendizado para nós. De um grande aprendizado. De uma grande oportunidade. Todos nós já passamos por isso. E a gente se posicionar diante disso faz a vida ficar mais leve. Tem uma passagem nos Bem-aventurados Brancos e Pacíficos que a fala da paciência, que eu gosto muito desse evangelho. E ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória do céu. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores terrenas são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, se nós somos capazes de enxergar que somos espíritos eternos, que essa passagem é apenas um estalo nessa infinita vida, que é a vida que temos, a gente vai conseguir encarar. E aí surge o que o mesmo Evangelho de Brancos e Pacíficos também nos ensina, que é a obediência e a resignação. A obediência seria o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E na minha humilde interpretação, que aqui eu compartilho com vocês, seria da seguinte forma: o que é obedecer com a nossa razão? É trazer todos os elementos ensinados no Evangelho para a nossa ação diante de qualquer situação. Obedecer não é um ato, nem resignar-se, não é um ato de passividade. Quando a gente obedece a alguém, é porque nós consideramos a sua autoridade. Nós nos curvamos obedientes a alguém ou alguma coisa porque entendemos a necessidade disso. Quando a gente compreende todas as informações que o Evangelho nos traz, nos seus capítulos que falam da moral do Cristo, nós entendemos as coisas de outra maneira. Isso é obedecer com a razão. Mas quando eu me resigno à dor, né? Quando a dor se faz por alguma situação que a gente não tem mais o que fazer, é quando verdadeiramente surge no nosso coração, no nosso íntimo, a verdadeira fé. E por que eu digo isso? Se alguém já viveu isso, pensa. Sabe aquele momento da vida que a gente diz assim: meu Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais a quem me socorrer, eu não tenho mais a quem pedir, a medicina já não dá mais conta. E aí eu entendo que a tua vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade é a melhor na minha vida, eu me resigno. Me resigno do fundo da minha alma. E qualquer dor que chega, qualquer situação que chega, a gente aceita, porque a gente tem fé em Deus. E isto é o resignar-se. Não é ser passivo diante da dor, mas é lutar todos os dias
com a fé em Deus, porque só Ele realmente sabe o que é melhor para todos nós. Eu espero que a gente volte para casa refletindo essas palavras, para que nós possamos, de fato, ter na dor um verdadeiro aprendizado e não uma punição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite.